Minha meia-irmã fez algo absolutamente imperdoável. Ela me colocou na lista negra do funeral do meu próprio pai, e eu não tenho palavras para dizer a ela. Mas só tenho uma coisa a dizer para mim mesma: vingança. Meu nome é Bárbara e tenho 32 anos. Nunca precisei sentir ódio ou raiva do meu pai, ele tem 60 anos. Mesmo com tudo que aconteceu, não consegui sentir essas coisas, porque sei que a mamãe não iria querer isso. Se ela estivesse aqui, ela seria aquela alma gentil que sempre foi. Às vezes me pergunto como ela conseguiu ser assim, tão boa com todos, mesmo nas situações mais difíceis. Oro frequentemente para ter a mesma força de espírito que ela tinha, porque sua luz brilhava de forma única ao redor de todos que a conheciam. Mas agora ela se foi? E mesmo depois de tantos anos, não posso dizer que superei completamente a ausência dela. A saudade ainda dói, como se o tempo não tivesse aliviado o peso dessa perda. O que me machuca ainda mais é que, para o meu pai, a morte dela parece não ter significado nada. Apenas alguns meses após sua partida, 5 ou 6 no máximo, ele já estava com outra mulher. Minha raiva veio principalmente disso, do fato de ele nem ter esperado, de não ter dado tempo para honrar a memória dela antes de substituí-la. Naquela época, eu tinha 24 anos, tinha acabado de me formar na faculdade e estava em um emprego de meio período. Estava tentando encontrar meu caminho no mundo, mas tudo parecia errado. Minha mãe, a pessoa que sempre foi meu porto seguro, já não estava mais aqui, e o meu pai, ele simplesmente seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Decidi sair de casa e me mudar para o meu próprio lugar, porque não suportava mais ver uma estranha substituindo minha mãe e os filhos dela vivendo na casa onde cresci com a minha mãe. Na época, meu trabalho de meio período não era suficiente para alugar uma casa sozinha, então me mudei com a minha melhor amiga, Thaís. Meu irmão mais novo, que tinha 20 anos, ainda morava com o nosso pai e estava na faculdade. Ele sempre quis sair de casa depois de se formar, mas acabou se mudando para o meu apartamento antes mesmo de terminar a faculdade, assim que consegui meu próprio lugar. Meu pai não ficou feliz com essas mudanças repentinas, mas também não nos deu tempo para processar as mudanças que ele trouxe para nossas vidas ao se casar novamente quase imediatamente após a morte da minha mãe. Até hoje, não entendo completamente por que ele fez isso. Ele parecia amar muito a minha mãe, era tão claro. Eu admirava tanto o amor que eles tinham quando era mais jovem e sempre desejei ter algo parecido quando crescesse. Desde então, segui com a minha vida, mas a relação com meu pai nunca mais foi a mesma. Tive 3 namorados, e nenhum deles chegou a conhecer meu pai. Na verdade, 2 deles até pensaram que ele já havia morrido, ou que não nos falávamos, já que eu nunca mencionava ele em nossas conversas. A verdade é que não havia malícia ou algo do tipo entre mim e meu pai. Nós simplesmente não éramos tão próximos quanto antes. Conversávamos no meu aniversário, e ele sempre me ligava para me desejar um bom dia, mas era só isso. Quando terminei meu mestrado, por exemplo, nem contei a ele. Ele sequer sabia que eu tinha decidido seguir esse caminho. Mesmo que não tivéssemos um relacionamento típico de pai e filha, eu ainda o respeitava muito, e mantínhamos contato durante eventos importantes. Era isso. No entanto, a filha da minha madrasta, vou chamá-la de meia-irmã para ficar mais fácil contar a história. Ela às vezes me irritava profundamente quando eu ligava para ele. O telefone da casa ficava no escritório dele, e ela sempre atendia, dizendo que ele não estava, quando na verdade ele estava sim. No começo, eu não ligava muito para isso. Mas depois de um tempo, ela começou a exagerar. Isso foi me irritando tanto que me fez perceber o principal motivo pelo qual eu quase cortei os laços com meu pai desde o início. Acabei parando de ligar para ele por um tempo. Meu pai percebeu e me perguntou o que estava acontecendo. Foi aí que eu contei o que sua enteada estava fazendo. Descobri que ele sempre estava em casa nos momentos em que eu tentava falar com ele. Depois disso, ele proibiu ela de atender o telefone. Ela, claro, ficou furiosa. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Assim que ouvi a voz, soube instantaneamente que era ela.
ela ligou apenas para causar problemas, então eu simplesmente desliguei antes mesmo que ela pudesse começar com o drama. Pelo jeito, ela não gostou nada do fato de eu ter desligado na cara dela, mas, honestamente, não havia nada que ela pudesse fazer a respeito, já que eu não tinha nenhum vínculo com ela. Eu só ligava para casa para saber como estava meu pai. Não é como se eu quisesse criar inimizades com a minha meia-irmã ou que realmente a odiasse de verdade. O problema era ela e sua atitude de superioridade. Eu tinha certeza absoluta de que meu pai também se incomodava com o comportamento dela, já que ele não estava acostumado com isso. Minha mãe era uma mulher rigorosa, mas muito amorosa, e nos ensinou tudo o que precisávamos saber em casa. Graças a ela, eu e meu irmão crescemos com uma boa educação e estrutura. Eu não era uma adolescente rebelde, e talvez por isso eu fosse a filha favorita do meu pai. Quando lembro dos bons momentos da minha infância, às vezes penso que teria sido melhor se meu pai nunca tivesse se casado de novo. Assim, ainda seríamos próximos como antes. Mas sei que esse pensamento é egoísta, porque todos merecem felicidade e amor, certo? Eu não poderia tirar isso dele por causa do meu próprio egoísmo. Apesar disso, minha madrasta nunca fez muito esforço para nos aceitar. Nos primeiros dias com ela, era como se eu e meu irmão nem existíssemos. Ela só falava com os próprios filhos. Lembro de como me senti excluída logo de cara, assim que conheci minha madrasta. Fiquei especialmente preocupada com meu irmão mais novo, que estava passando por isso junto comigo. De qualquer forma, preciso parar de culpar alguém por essa antipatia que tenho pela nova família. Há pouco tempo eu e meu pai começamos a nos reaproximar. Nós não estamos mais tão distantes como costumávamos ser. Estamos, aos poucos, nos reaproximando, e agora eu ligo para ele em outras ocasiões, não apenas nos aniversários. Não foi uma mudança drástica em comparação a como éramos antes, mas é um progresso, e isso já me deixava feliz. Esse processo de reconciliação foi lento, mas valeu a pena. Aos poucos, comecei a me abrir mais para ele, e meu irmão mais novo também acabou se reaproximando. Antes disso, eles mal se falavam, mas agora as coisas estão bem entre eles, em parte por minha causa. Na verdade, foi meu irmão que me pediu para falar com o nosso pai um dia, enquanto estávamos no telefone. Então, aquela nossa família disfuncional de antes já não parece tão desestruturada. Porém, minha meia-irmã não ficou nada satisfeita com essa reaproximação. Ela sempre tenta encontrar maneiras de me provocar, jogando na minha cara o dinheiro que ela e meu pai têm. Sinceramente, eu nem estou passando por dificuldades financeiras. É claro que não estou no mesmo nível econômico do meu pai, mas com muito trabalho duro, estou construindo o meu próprio caminho. Só preciso de tempo. Ela definitivamente não ficou nada feliz quando percebeu que eu estava, aos poucos, reconstruindo minha relação com o nosso pai. Os irmãos dela também não gostaram nem um pouco, porque acreditavam que, mais cedo ou mais tarde, meu pai voltaria a me enviar dinheiro, em vez de gastar tudo com eles. Sim, meu pai teria mimado uma mulher de 30 anos como se ela ainda tivesse 18, se eu deixasse. Mas eu recusei o dinheiro dele por um bom tempo, há muitos anos, e agora que estamos nos dando melhor, é natural que eles tenham medo de perder essa ajuda financeira. Só que o meu pai não é assim. Ele manteria o mesmo carinho por eles, mesmo que me ajudasse. Se eles tivessem um pouco de bom senso, saberiam que o amor de alguém não precisa diminuir para que outra pessoa receba atenção. Mas, considerando a mentalidade dessas pessoas, que eu chamo de minha família adotiva, não me surpreendo. De qualquer forma, seus planos obviamente não deram certo, porque meu pai e eu mantemos contato constante. Eu realmente não entendo por que eles estão tão obcecados com o dinheiro do meu pai. Se saíssem e arranjassem um trabalho, não seria tão difícil, especialmente com as conexões que meu pai tem em muitos lugares. Mas, ao invés disso, eles preferem sentar e esperar que ele continue os mimando com o dinheiro que ganhou com tanto esforço. Não deveria me incomodar tanto, mas me incomoda. Fico imaginando por que ele faz isso. Afinal, são todos adultos, capazes de trabalhar e viver suas próprias vidas, e não deveriam depender do dinheiro do padrasto.
Então, acabei descobrindo algo devastador. Na verdade, eu já sentia que algo estava errado há algum tempo, especialmente depois que meu pai e eu começamos a nos reaproximar. Passamos a conversar mais pelo telefone e até nos encontramos durante as férias, algo que não fazíamos há anos. Antes, eu e meu irmão costumávamos passar as férias nas coberturas que ele tinha, mais perto de onde moro, já que vivo a dias de distância de onde ele, minha madrasta e os filhos dela moram. Agora, ao pensar nisso, me pergunto se, naquela época, eu realmente me distanciei tanto por causa de algum ressentimento profundo contra ele. Será que, no fundo, eu odiava meu pai por tudo o que aconteceu? Não sei, e sinceramente espero que não. A última coisa que eu gostaria era que ele se sentisse culpado por algo que talvez fosse apenas uma reação natural minha ao que vivemos. A verdade é que, durante uma dessas conversas por telefone, em uma fria manhã de inverno, ele parecia tão triste, tão abatido. Quando perguntei, ele me disse que estava resfriado. Mas, com o passar dos dias, a situação só piorou, e eu percebi que aquilo não era apenas um resfriado. Preocupada, disse a ele que podia contar comigo para qualquer coisa, que eu estaria lá, mesmo depois de todo o tempo que passamos afastados. Eu queria tanto compensar tudo aquilo. Foi então que ele me contou. Ele estava com câncer e vinha lutando contra isso nos últimos meses, sem que eu soubesse. Meu coração ficou em pedaços. A dor de saber que eu estava perdendo meu pai era imensa, mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele devia estar sofrendo ainda mais, carregando essa doença em silêncio. Decidi que, mesmo que eu não pudesse fazer muito, eu estaria lá para ele. A proximidade que reconquistamos nesses momentos foi uma das melhores coisas que aconteceu desde a morte da minha mãe. Infelizmente, eu também descobri que minha madrasta e os filhos dela não estavam fazendo nada para ajudá-lo. Eles mal mostravam qualquer tipo de preocupação. Então, meu pai tomou uma decisão difícil, contratou um enfermeiro particular e decidiu passar o restante dos seus dias longe daquela casa. Fiquei cheia de raiva. Como eles podiam ser tão insensíveis? Mas, sinceramente, eu já esperava isso dessas pessoas. Ofereci-me para ir até onde ele estava e ficar ao lado dele, cuidar dele nos seus últimos momentos. Mas ele recusou, dizendo que estava feliz só por manter contato comigo, que isso já era o suficiente para ele. Mais tarde, ele me contou que sua família finalmente foi até ele, pedindo que voltasse para casa, tentando, quem sabe, fazer o que era certo no final. Mas eu suspeitava que eles só estavam interessados porque perceberam que, se ele morresse, teriam uma boa chance de ficar com uma grande parte da herança. Afinal, durante a vida dele, pareciam se importar tanto, mas de uma forma sempre superficial. Eu pensei em aconselhá-lo a recusar a oferta deles e ficar onde estava, longe daquela casa. Mas, em momentos assim, talvez fosse melhor estar perto das pessoas que ele acreditava amar. No fundo, eu sentia que a pessoa de quem ele mais precisava era eu, mas quem sou eu para julgar? Eu só queria o melhor para ele. Queria que ele fosse feliz e sentisse gratidão nos últimos momentos de sua vida. Não demorou muito para eu receber uma notícia devastadora: meu pai havia falecido. Ele morreu cedo, na casa da família. Fiquei com sentimentos confusos. Senti uma tristeza muito mais profunda do que imaginava que sentiria. E agora? O que eu faria? Naquele momento, percebi que não tinha mais ninguém que representasse a presença de um pai e uma mãe em minha vida. Minha madrasta, a quem eu nunca aceitei como tal, definitivamente não contava. Eu só esperava que os últimos momentos dele não tivessem sido difíceis. Esperava que ele tivesse partido sabendo que era genuinamente amado por mim e pelo meu irmão. Sempre desconfiei da minha madrasta e dos filhos dela, que pareciam estar ao lado dele apenas por interesse no dinheiro. Acho que nunca teria a oportunidade de perguntar o que realmente passava na cabeça dele quando decidiu se casar novamente apenas 5 meses após a morte da minha mãe. Tive muitas chances de perguntar, mas nunca quis tocar nessa ferida. No fim, decidi não falar sobre isso. Acho que agora preciso aceitar as coisas que estavam fora do meu controle, especialmente as decisões que meu pai, já idoso, havia tomado.
Eu realmente espero o melhor para ele, onde quer que ele esteja agora. A semana seguinte foi difícil para mim. Estava simplesmente vivendo no automático, me sentindo deprimida e triste com a morte do meu pai. Não imaginava que esse sentimento duraria tanto tempo, mas ele permaneceu. Mesmo assim, eu precisava descobrir o que minha madrasta estava planejando para o funeral dele. Tentei ligar para minha outra meia-irmã, mas ela não atendeu. Provavelmente a irmã dela já havia dito para não responder minhas ligações. Então, liguei para a mãe delas, e ela me informou que o enterro já estava marcado. Em seguida, me perguntou por que eu parecia tão mal-humorada ao telefone. Quero dizer, meu pai acabou de morrer, o que ela realmente esperava. Antes que eu pudesse responder, ela disse, não é como se você estivesse ao lado dele. Você nunca se importou, então não comece a agir de forma estranha agora que ele se foi. Eu não soube o que dizer na hora, embora soubesse que não havia necessidade de responder algo assim. Era como se alguém te dissesse que você tem uma cauda, e você simplesmente soubesse que não tem, mas a pessoa continuasse insistindo. Nesse ponto, é melhor deixar que pensem o que quiserem. Desliguei e prometi a mim mesma que não falaria com aquela mulher por um bom tempo. A única razão pela qual eu liguei foi para saber sobre o enterro do meu pai. Por que mais eu teria pegado o telefone para discar o número dela? Depois que desliguei, percebi que tinha planejado pedir para contribuir com o funeral, mas como eu poderia me obrigar a ligar para ela novamente? Engoli meu orgulho e peguei o telefone mais uma vez. Desta vez, ela atendeu no primeiro toque e gritou no telefone, o que me irritou profundamente. Disse a ela que queria ajudar com o planejamento do funeral do meu pai, e ela riu, debochando. Você acha que pode fazer alguma diferença no funeral do meu marido? Nem acredito que você teve coragem de pedir isso. Talvez devesse usar esse dinheiro para consertar sua vida miserável. Ela desligou sem me deixar responder. Fiquei me perguntando como meu pai aguentava viver com ela. E quem disse que eu estava falida? Suspeito que sua primeira filha tenha espalhado esse boato ridículo. Honestamente, estou indo muito bem para alguém de 32 anos. Essas pessoas definitivamente estão mentindo para si mesmas, mas o que importa? O fato é que eu nem poderia contribuir para o funeral do meu pai, o que não deveria ser crime algum. Sou literalmente a primeira filha dele, a herdeira, e deveria ter alguns direitos que eles nem deveriam questionar. Agora, deixei isso para trás e me concentrei em comparecer ao enterro do meu pai. A data estava se aproximando rapidamente, e eu não queria ser pega de surpresa com trabalho e outras obrigações. Já havia informado nos funcionários no meu negócio, e sabia que ficaria ausente por alguns dias, embora não tivesse certeza de quanto tempo seria necessário, já que meu pai morava muito longe de onde eu vivia. Tirei uma semana de folga, só por precaução. Naquele ponto, já havia avisado meu irmão sobre a morte de nosso pai, e ele também queria comparecer ao funeral. Decidimos nos encontrar na casa dele, já que era mais perto, embora ainda distante de onde meu pai morava. Levei 2 dias para chegar lá, e depois de 36 horas de viagem, finalmente me acomodei. Decidimos nos mover nos próximos 2 dias, já que o funeral aconteceria em 5 dias. Partimos no segundo dia, e a viagem levou 3 dias para chegar ao local. Quando finalmente chegamos, ficamos chocados com o que encontramos. Vocês acreditam que não nos deixaram entrar no local? Ficamos do lado de fora por uns 20 minutos, discutindo e implorando para entrar, enquanto os seguranças, responsáveis pela entrada dos convidados, não permitiam. Era um funeral privado, com poucos familiares e amigos próximos, mas jamais imaginei que seríamos impedidos de participar do funeral do nosso próprio pai. Logo percebi que só poderia ser obra da minha madrasta e dos filhos dela. Perguntei aos seguranças quem tinha dado essa ordem, mas eles se recusaram a dizer. Cerca de 1 hora depois, enquanto ainda estávamos do lado de fora, minha meia-irmã ligou para um dos seguranças para perguntar como as coisas estavam indo. Ouvi a voz dela e, naquele momento, tive a confirmação de que ela estava por trás disso. Fiquei completamente indignada e furiosa. A mãe dela, que se casou com meu pai e entrou para nossa família, nunca retribuiu nossos esforços para aceitá-la.
E agora, sua filha estava nos impedindo de participar do funeral do nosso próprio pai. Peguei meu celular e comecei a ligar para alguns parentes e para pessoas influentes que conheci por meio do meu pai. Foi assim que descobri que minha meia-irmã também havia bloqueado o lado da família da minha mãe de participar do funeral. Eles nem sequer foram convidados. Quando tudo já havia terminado, fomos até o cemitério para deixar flores no túmulo, já que não conseguimos participar da cerimônia. Acabei chorando incontrolavelmente, mas meu irmão e minha melhor amiga estavam lá para me consolar. Curiosamente, eu nem sabia que minha melhor amiga estaria lá. Fazia um tempo que não conversávamos, pois estávamos ocupadas com nossas vidas. Fiquei muito feliz em vê-la e grata por ela estar lá por mim um dia como esse. Mas, mesmo com o apoio deles, fiquei muito triste e irritada com minha família adotiva. Esperava nunca mais precisar cruzar o caminho da minha meia-irmã no futuro, e o mesmo valia para ela. 2 semanas depois, ouvi que o testamento do meu pai seria lido naquele dia. Descobri que ele e sua esposa tinham assinado um acordo prenupcial que seria revelado após sua morte, e o advogado dele queria que comparecêssemos. Tenho certeza de que, se não fosse pela insistência do advogado, minha família adotiva nem teria se dado ao trabalho de nos informar. Ainda estávamos na cidade, pois decidimos aproveitar um pouco antes de voltar. Teríamos perdido o funeral de qualquer forma, já que não nos permitiram entrar. Liguei para minha empresa e informei aos funcionários que continuassem trabalhando, explicando que eu ficaria fora por um tempo. Assim, a única coisa que eu precisava fazer enquanto estava lá era aproveitar e me divertir com as pessoas mais próximas da minha vida, meu irmão e minha melhor amiga. No dia da leitura do testamento, nos preparamos e fomos até a casa da família, onde o documento seria lido. Aquele lugar trouxe muitas lembranças, e apesar da presença da minha família adotiva, que deixou evidente o quanto as coisas tinham mudado ao longo dos anos, eu estava feliz por estar ali. Assim que entramos, minha meia-irmã perguntou com um tom de desprezo, o que eles estão fazendo aqui? Se perderam no caminho ou algo assim? Eu apenas sorri e disse, tenho certeza de que não estamos perdidos. Somos uma família de verdade, não somos. Ela me olhou com irritação e disse, tanto faz. Façam o que quiserem, só não causem problemas enquanto estiverem aqui. E não atrapalhem nada. Sua mãe e seus irmãos riram e seguiram com seus afazeres, o que me fez pensar porque eu realmente estava ali. No entanto, não deixei que a negatividade deles ofuscasse meus pensamentos. Meu pai sempre foi meu herói quando eu era criança. Independentemente de como minha família fosse diferente, ele sempre seria meu pai. Eu não perderia a leitura de seu testamento, especialmente depois de já ter perdido seu funeral. Sentei-me confiante à mesa redonda e olhei para o advogado. Ele me deu um sorriso breve, apertou minha mão e disse, então, você é a filha mais velha do senhor fulano? Eu confirmei com um aceno, e ele me incentivou a continuar honrando o nome do meu pai. Não entendi completamente o que ele quis dizer, mas não dei muita importância na hora. Depois, ele cumprimentou minha família adotiva de forma quase igual, mas notei que foi um pouco mais caloroso comigo. Parecia que ele tinha noção dos planos egoístas da minha família adotiva, que estavam apenas interessados nos bens do meu pai, sem nunca terem oferecido nada em troca. Todos nos acomodamos, e um silêncio pesado tomou conta da sala. O advogado pigarreou e começou a ler o testamento. Quando terminou, a sala ficou em choque. Ninguém esperava aquilo. Eu fiquei com lágrimas nos olhos, tentando entender o que meu pai estava pensando. De acordo com o testamento, meu irmão e eu tínhamos o direito de controlar o fundo fiduciário, onde estavam alocados 80% dos ativos e investimentos do meu pai. Os 20% restantes foram divididos entre minha madrasta e minha melhor amiga. Quem poderia imaginar isso? Meu pai sempre foi imprevisível, e eu me perguntava o que se passava em sua mente quando ele redigiu aquele testamento. Não estava reclamando, mas a ideia de que esses 80% de todos esses bens valiosos poderiam acabar nas mãos da minha família adotiva me dava calafrios. Eles teriam desperdiçado o nome do meu pai e os anos de trabalho duro sem pensar 2 vezes. Minha melhor amiga e eu nos abraçamos fortemente e nos parabenizamos.
Eu ainda não conseguia acreditar que meu pai havia confiado tanto em mim. Era simplesmente inacreditável. Minha madrasta, no entanto, levantou-se de repente da cadeira e começou a gritar: como ele pôde fazer isso comigo? Que traição! Ela chorava alto e caiu no chão. Seus filhos correram até ela para consolá-la. Minha meia-irmã, com quem sempre tive sérios problemas, me encarava fixamente. Por questão de privacidade vou chamá-la de Lena, um nome bonito demais para ela. Eu já não aguentava mais toda aquela confusão na sala. Então, me levantei e pedi ao meu irmão e à minha melhor amiga que saíssemos. Quando saímos da sala, um minuto depois, vi Lena correndo na minha direção. Ela estava sem fôlego quando me alcançou e colocou a mão no meu ombro para se apoiar. Afastei sua mão imediatamente, me perguntando o que ela queria dessa vez, ou que drama ela estava prestes a criar depois do que acabará de acontecer com a mãe dela. Você anda muito rápido. Quase desapareceu, disse ela. Então, perguntou, vocês estão voltando para o hotel ou onde estão hospedados? Achei estranho, já que eu nunca havia dito a ela onde estávamos hospedados. Como ela sabia que estávamos em um hotel? Não respondi nada. Ela continuou. Eu sei que você provavelmente desconfia de mim por causa do nosso passado, mas por que não deixamos isso para trás e tentamos nos dar bem? Eu sabia exatamente o que ela queria. Com um sorriso frio, sacudi a cabeça e disse, Lena, eu sei o que você está tentando fazer, mas para não desperdiçar o tempo de nenhuma de nós, vou te dizer agora, você não vai conseguir nenhuma parte da minha herança. Sem grandes surpresas, ou talvez com alguma, Lena não desistiu de tentar ganhar meu favor. Mesmo após aquele dia, ela continuou me ligando. Demorei um tempo para tomar uma decisão, mas acabei optando por me mudar para o país onde cresci, o que não só traria mais tranquilidade, mas também tornaria mais fácil administrar tudo que envolvia o legado do meu pai. Após organizar o processo de mudança, fiz os planos necessários e resolvi alguns negócios pendentes. Já havia passado uma semana desde a leitura do testamento. Meu irmão e minha melhor amiga também concordaram em se mudar comigo para o país onde crescemos. Após alguma persuasão, eles aceitaram morar comigo na nossa casa de família. Pedi para que minha madrasta e seus filhos deixassem a casa, mas fui generoso o suficiente para oferecer a eles minha antiga casa no país onde eu residia antes. Minha madrasta, no entanto, ficou furiosa. Ela disse que jamais aceitaria aquilo e tentou me pressionar a entregar a casa do meu pai para ela. Eu não estava disposta a lidar com o drama dela, então ameacei envolver a polícia se ela ultrapassasse os limites. Diante dessa ameaça, ela recuou rapidamente. Ainda assim, Lena continuava tentando, buscando de alguma forma conseguir parte da herança. Ela agia de maneira super amigável, o que era cansativo. Em um momento, chegou até a me pedir desculpas, dizendo que tudo havia acontecido por causa do estresse dos preparativos para o casamento dela e que, por isso, tinha sido descuidada com nosso relacionamento. Ela afirmou que deveria ter valorizado mais nossa convivência. Mas, honestamente, que relacionamento? Nunca houve um relacionamento real. Lena era apenas a filha da minha madrasta, alguém que eu nunca aceitei de verdade. Não estava interessada nas desculpas dela, então continuei firme e não mudei minha decisão de não dividir a herança. Isso a deixou bastante irritada, porque, em um ato final de desespero, Lena invadiu a casa do meu pai. Eu ainda não tinha terminado de organizar tudo após a mudança, já que minha madrasta ainda estava transferindo a maior parte de suas coisas. Mesmo assim, Lena tentou fazer uma última jogada. Naquele dia, Lena invadiu o quarto que era do meu pai, mas que agora, tecnicamente, é meu. Ela roubou alguns itens e objetos de valor que ele guardava lá. Felizmente, antes disso, eu já tinha instalado câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa, pois tinha a forte sensação de que algo assim poderia acontecer. Não a levei diretamente para a delegacia. Queria algo que tivesse um impacto mais duradouro. Então, postei um vídeo dela, capturado pelas câmeras de segurança, no grupo de amigos dela nas redes sociais. O impacto foi grande, e alguém do grupo acabou compartilhando o vídeo publicamente.
Eu não esperava que o resultado fosse tão intenso, mas não me arrependo. Os amigos dela ficaram envergonhados com o que viram e se distanciaram dela para evitar serem associados a uma ladra. A mãe e o noivo de Lena também viram um vídeo, o que gerou consequências drásticas. Sua mãe, que sempre priorizou sua própria imagem, não estava disposta a deixar Lena arruinar tudo com suas atitudes irresponsáveis, então a deserdou assim que o vídeo veio à tona. Seu noivo, por outro lado, cancelou o casamento e cortou todos os laços com ela. Sinceramente, se você me perguntar, isso não foi nada comparado ao que ela me fez passar, me impedindo de participar do funeral do meu próprio pai. Não acho que algum dia serei capaz de perdoá-lo por isso. Contudo, essa situação me deu uma sensação de paz, algo que eu estava buscando há muito tempo. Talvez seja uma forma de vingança, mas espero que Lena enfrente todas as consequências de suas ações. Novamente, não me arrependo nem um pouco. Agora, finalmente, posso dizer que sou verdadeiramente feliz. Livre de todo o peso e da toxicidade da minha família adotiva, sigo em frente, cercado apenas pelas pessoas que amo de verdade. Ao lado do meu irmão e da minha melhor amiga, estou construindo uma nova vida, longe de toda aquela amargura. Não carrego mais rancor, apenas a certeza de que fiz o que era certo. Com o tempo, encontrei paz e liberdade, e agora tenho a chance de viver plenamente, em harmonia com quem realmente importa para mim. O que você achou da história de hoje? Não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até amanhã.